Queremos saudar a todos. Estamos num período de entrevista, uma entrevista histórica, porque queremos falar de um momento histórico, queremos abordar os 50 anos dos Acordos de Alvor, subscrito pelos três movimentos de libertação de Angola em 1975. E para esta entrevista e para nos situar em relação a este momento histórico, nós convidamos Sua Magnificência, o professor catedrático Carlos Mariano Manuel, que é o presidente do Instituto Superior Politécnico Tocuista, que é também o autor de uma grande obra, que é o Tratado de Angola. Sr. Professor, as nossas saudações e agradecemos o facto de ter aceito o nosso convite para abordarmos dos 50 anos dos Acordos de Alvor e abordarmos também, nesse aspecto, na sequência, o papel medianeiro do Santo Profeta Simão Gonçalves Toco neste período crucial da nossa história. Mais uma vez, os nossos agradecimentos. O que é que se lhe oferece dizer sobre este momento histórico aos nossos ouvintes e também àqueles que nos acompanham nas redes sociais? Em primeiro lugar, eu é que me incumbo o dever de manifestar a minha gratidão pelo privilégio que me é concedido pela comunicação social da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, com os veículos da Rádio Tocuista, para me pronunciar sobre a relevância singular, histórica desta data para o nosso país. Estou muito grato por essa possibilidade que me é concedida. Para começar, o que representaram os Acordos de Alvor? Os Acordos do Alvor foram o resultado de uma jornada negocial que começou no dia 10 de janeiro e terminou no dia 15 do mesmo mês do ano de 1975 e envolveu o governo português e as três organizações que foram consideradas na altura pelo governo português como as únicas legítimas representantes do povo angolano, cujo objetivo foi o de negociar o processo e o calendário de acesso de Angola à independência. Por conseguinte, a Cimeira do Alvor, é assim que se convencionou chamar este conclave, foi uma reunião fundacional do nosso Estado, na medida que foi nesse conclave, nessa cimeira, em que se extinguiu definitivamente o colonialismo em Angola, aspecto sobre o qual voltarei a falar um pouco mais adiante. Contudo, gostaria de apresentar alguns aspectos relevantes e preliminares à ocorrência desta importante reunião, desta importante conferência, dessa cimeira, conforme já referi anteriormente. É do conhecimento geral que durante cerca de 40 anos, 4 décadas, antes da democratização de Portugal,
esse país vivia sob um regime ditatorial, um regime fascista. E era esse regime que tinha agravado ainda mais as condições do colonialismo nos territórios administrados por Portugal, especialmente no continente africano. E na sequência dessa desumana condição do colonialismo, os povos desses territórios sublevaram-se contra o colonialismo e precipitaram a ocorrência, no dia 25 de abril de 1974, de uma revolução em Portugal, cujo objetivo foi extinguir esse regime ditatorial, fascista e colonialista português. Essa revolução ficou conhecida com a designação de Revolução dos Cravos, não é dos escravos, mas dos escravos, em virtude da flor do tipo cravo ter sido utilizada como simbolismo dessa sublevação. E um dos aspectos das forças que conduziram o triunfo dessa revolução foi a democratização de Portugal e a descolonização dos territórios que Portugal administrava em outras partes do mundo, especialmente em África, um dos quais o nosso território, Angola. E foi assim que o governo saído dessa revolução, o governo português, realizou conversações com as forças políticas independentistas representativas de cada um dos territórios colonizados por Portugal em África. No ano de 1974, foram realizadas as negociações para a independência de São Tomé e Príncipe, Moçambique, e para a confirmação da independência da Guiné-Bissau, porque já antes a Guiné-Bissau tinha proclamado a sua independência. E Angola foi o último território que beneficiou dessas negociações, desde o dia 10 de janeiro ao dia 15 desse mesmo mês do ano de 1975. E essas negociações ocorreram no Hotel Penina, que se localiza na freguesia do Alvor. A unidade geográfica freguesia corresponde na nossa divisão administrativa a, creio que é comuna, ou é uma unidade geográfica inframunicipal. Portanto, dizia eu, na freguesia do Alvor, no concelho de Portimão e no distrito do Algarve, em Portugal. O que em Portugal se chama concelho ou distrito, no nosso país atualmente chama-se respectivamente município e província. Isto quer dizer, adaptando a nossa linguagem toponímica, diríamos que esta conferência realizou-se no Hotel Penina, na comuna do Alvor, no município de Portimão e na província do Algarve, em Portugal. Isto é uma designação, apenas uma classificação que se adapta à classificação das subunidades territoriais no nosso país. E esta cimeira, essa conferência, tem ou assume um lugar
de destaque na história do nosso país, porquanto foi no termo dessa conferência em que se subscreveu, representando as 4 partes negociantes, designadamente as autoridades portuguesas e as 3 organizações políticas independentistas angolanas, portanto, subscreveram o Acordo do Alvor, que tinha sido consequência das negociações que tinham sido levadas a cabo nos 5 dias, do dia 10 ao dia 15. Também é interessante dizer que esse acordo selou definitivamente a extinção, a eliminação do colonialismo em Angola. De tal forma que, a partir desse acordo, constituiu-se um governo que, pela primeira vez na história do nosso país, desde que os portugueses o tinham dominado durante 4 séculos sucessivos, dizia eu, pela primeira vez, esse governo era maioritariamente constituído por filhos nativos de Angola. Quer dizer, era um governo de emanação de todas as populações nativas de Angola. E este também foi o resultado dessas negociações, e a composição desse governo refletiu as partes envolvidas nessa negociação. Designadamente, o governo integrava representantes de Portugal e representantes em condição paritária das 3 organizações políticas que, por via armada, se haviam batido contra, ou haviam lutado contra o domínio colonial no nosso país. Importa também referir que, antes da realização desse conclave, no período e nas datas em que referi, tinham ocorrido negociações parcelares entre o governo português e as 3 organizações independentistas do nosso país. Assim, nos dias 18 e 19 de novembro de 1974, realizaram-se as negociações preliminares entre o governo português e o movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. Essas negociações ocorreram na cidade de Argel. O objetivo consistiu em a delegação portuguesa apresentar o esquema geral que pretendiam implementar para a descolonização de Angola. E, naturalmente, a delegação do MPLA, conduzida pelo seu líder, o Dr. Antônio Agostinho Neto, também apresentou a sua perspectiva política de como é que a descolonização deveria ser levada a cabo. Isso foi nos dias 18 e 19 de novembro de 1974. Enquanto que no dia 24 de novembro, isto é, 5 dias depois, realizou-se na cidade de Kinshasa 2 reuniões entre o governo português e a Frente Nacional de Libertação de Angola. É a outra organização que se havia batido de armas na mão pela erradicação do colonialismo no nosso país. E nesse mesmo dia 24, e também na cidade de Kinshasa, realizou-se, no período da tarde, a reunião
entre o governo português, os representantes do governo português e a delegação do terceiro movimento de libertação do nosso país, que é a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. As três delegações dos movimentos de libertação às quais fiz alusão foram sempre conduzidas pelos seus líderes e, naturalmente, integraram outros proeminentes membros das respectivas organizações. Em nome do rigor, é também relevante referir que nesse mesmo dia 24 de novembro, em Kinshasa, a delegação portuguesa também reuniu-se com uma dissidência que existia na altura no MPLA, conduzida pelo nacionalista Daniel Chipenda, com o mesmo objetivo de discutir o mecanismo com o qual o governo português pretendia atingir a descolonização de Angola, como já o havia feito com as três organizações que me referi anteriormente. Essas quatro reuniões levaram a que se concluísse que era necessário que as três organizações que lutaram de armas na mão contra o domínio colonial estrangeiro no nosso país, que tivessem uma reunião conjunta, no decurso da qual elaborariam um documento conjunto que traduzisse a aspiração dos representantes do povo angolano de como o processo de descolonização e a ascensão de Angola à independência deveria desenvolver-se. E esse documento foi a base que foi levada à cimeira do Alvor como a posição conjunta dos legítimos representantes do povo angolano. Esse documento foi elaborado numa cimeira apenas dos movimentos de libertação que decorreu na primeira semana do mês de janeiro de 1975, na cidade costeira de Mombasa, na República do Quênia, tendo as discussões entre os três movimentos de libertação sido facilitadas do ponto de vista organizativo e do ponto de vista material, até do ponto de vista moral, psicológico, pelo chefe de Estado, na altura, do Quênia, que era o senhor presidente do Quênia. O presidente do Quênia, nessa altura. Ora, foi depois da conferência de Mombasa que as três delegações rumaram para o Alvor, para que depois então pudessem realizar as negociações com o governo português. O presidente do Quênia, na altura, chamava-se Jomo Kenyatta, que, aliás, foi o pai de um dos mais recentes presidentes também do Quênia. Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, absolutamente. Estes aspectos preliminares me parecem que são relevantes para se entender os esforços diplomáticos que foram feitos por todos os envolvidos. Eu queria também aqui abrir um parênteses para falar do papel do profeta Simão Gonçalves Toko, que antes dos três rumarem para o encontro do Jomo Kenyatta, terem tido um encontro com o Santo Profeta, primeiro no Congo, onde esteve com Olden Roberto
Joda Savimbi e Daniel Chipenda, e em Luanda com o Dr. Antônio Agostinho Neto. E há vozes que dizem até que os três partiram primeiro para o Quênia já divididos, e no Alvor, apesar do acordo, já estavam divididos. Qual é a percepção, qual é a opinião que tem a respeito disso, professor? Bom, eu sou da opinião que não se deve menosprezar o papel do santo profeta Simão Gonçalves Tocco em incentivar que os líderes das três organizações que combateram o colonialismo de armas na mão se harmonizassem e se sentissem responsabilizados pelo bem comum do país e se sentissem responsabilizados pela paz que era absolutamente indispensável para a percepção de uma Angola que se pretendia portentosa e progressiva. Quero apenas referir-me que o líder da organização Movimento Popular de Libertação de Angola, ele só chegou em Luanda no dia 4 de fevereiro de 1975. Portanto, o encontro que ele teve com o Santo Profeta, antes dessa data, não poderia ter ocorrido em Luanda, mas pode ter ocorrido dentro de Angola, mas fora de Luanda, ou eventualmente onde havia um campo onde estavam muitas populações afetas ao MPLA, na Zâmbia. Também podia ter ocorrido. Mas em nenhum dos momentos se deve menosprezar, antes, pelo contrário, se deve exaltar as iniciativas que foram tomadas pelo santo profeta Simão Gonçalves Tocco para a construção da paz, a construção da unidade, a promoção da fraternidade e a harmonização entre os líderes das organizações que alimentavam algumas dificuldades de entendimento entre si, ou grandes dificuldades de entendimento entre si, e o papel do santo profeta foi muito, mas muito importante. Só para referir apenas que o encontro foi mesmo depois dele ter regressado de Angola, né? Dia 4, visitou inclusive a igreja toquista em Benguela. Mas ainda dentro deste contexto... Depois de ter chegado a Angola. Exatamente. Exato. Deste contexto histórico e os desenvolvimentos que seguiram aos alvores, o que é que nós podemos trazer como impacto imediato? Muito bem. Talvez fosse também relevante referir como decorreu a própria Cimeira do Alvor. Exatamente. Portanto, a Cimeira do Alvor, como já disse anteriormente, decorreu do dia 10 ao dia 15 de janeiro de 1975. No dia 10 de janeiro, o chefe de Estado português apresentou o seu discurso de abertura da Cimeira. E nesse mesmo dia de janeiro, na tarde desse dia, fez-se uma primeira abordagem da metodologia de como deveria decorrer a Cimeira. Tendo sido discutida a agenda de trabalhos da Cimeira que tinha sido proposta pela parte portuguesa. E nesse mesmo dia, às 9 horas também, desse mesmo dia, a parte angolana, subdividida em 3 organizações, como já me referi anteriormente, apresentou o documento conjunto que tinha sido objeto das discussões em Mombasa.
Esse documento conjunto designou-se Plataforma de Mombasa. De formas que o governo português teve contacto com esse documento, que era a expressão das aspirações do povo angolano, assim se pode dizer, representado por 3 organizações, reunidas nessa plataforma de Mombasa. De tal forma que, no dia 10 de janeiro, nessa tarde, ficou-se na discussão sobre a agenda de trabalhos que seria adotada para a cimeira e as modalidades da realização dessa agenda de trabalho. Obviamente que a parte angolana insistiu sobre a necessidade da plataforma de Mombasa ser a base principal dessas negociações, como acabou por ser. A plataforma de Mombasa acabou por ser a base principal dessas negociações, quanto mais não seja, porque sistematizava os aspectos principais que constituíam a preocupação da parte angolana de como é que Angola deveria aceder à independência em termos de processo, mecanismo e de calendário. E as negociações propriamente ditas começaram no dia seguinte, no dia 11. E no dia 11 ocorreram 3 sessões, tendo a primeira iniciado às 10 horas, eram sessões prolongadas, a segunda às 18h30 e a terceira às 23h30. De tal forma que eles discutiram até madrugada dentro, em relação à substância que constava da plataforma de Mombasa. Isto foi no dia 11. No dia 12, houve uma única sessão que começou às 15h30. E compreende-se que eles tivessem começado a meio da tarde do dia seguinte, porque no dia anterior eles tinham estado a discutir até madrugada dentro. Adentro, exato. No dia 13, começou a outra sessão, que começou justamente às 13 horas. Justamente às 13 horas. E foi também até noite adentro. No dia 14, a sessão começou às 9h30. E no dia 15, a sessão começou às 9 horas, para preparar a cerimônia final de encerramento da cimeira. Sinal de que os pontos chaves da cimeira estavam já num caminho único, não é? Absolutamente. Já constavam dessa plataforma do Mombasa e, lendo a ata da Cimeira do Alvor, que possuo, por inerência do facto da investigação histórica que fiz e que resultou na obra que já fez alusão, o Tratado de História de Angola, em 3 volumes, em mais de 2.200 páginas, e que agora vai ser ampliado esse tratado com um 4º volume, onde esta matéria desta cimeira fundacional do nosso Estado e da extinção do colonialismo está minuciosamente tratada para que todas as gerações presentes e vindouras possam apreender os esforços que foram feitos pelos que nos antecederam para que Angola pudesse estar na situação de um país livre, independente e soberano, como nós somos agora. Portanto, também queria referir-me que, do ponto de vista organizativo, para além das sessões plenárias em que as 4 partes envolvidas nas negociações se encontravam para interagir sobre os aspectos em discussão, ainda ocorreram sessões particulares entre os movimentos de libertação, entre si apenas, para que pudessem consensualizar, para que pudessem harmonizar sobre respostas conjuntas que deveriam dar a preocupações que a parte portuguesa tinha apresentado. Assim também como a parte portuguesa reunia-se os seus integrantes entre si para estudarem em pormenor a formulação que alguns documentos apresentavam
e realizados esses documentos ou elaborados nessas reuniões, digamos, particulares dos movimentos de libertação. E o aspecto que eu pretendo sublinhar é que, em cada dia, os movimentos de libertação tinham um porta-voz. É assim que, no primeiro dia, do dia 11 das negociações como tal, porque no dia 10 foi apenas a abertura, no dia 11, o primeiro porta-voz dos 3 movimentos de libertação foi o Dr. António Agostinho Neto. Já no segundo dia, foi o líder da UNITA. Já no terceiro dia, foi o líder da Frente Nacional de Libertação da Angola. E assim sucessivamente, até que, no último dia, por convergência de todos os envolvidos, o discurso final da Cimeira, representando a vontade dos 3 movimentos de libertação, esse discurso foi apresentado e consensualmente indicado, foi apresentado pelo Dr. António Agostinho Neto. Portanto, e esse documento é uma peça histórica, porque espero poder citar alguns dos excertos desse documento, quando o Dr. António Agostinho Neto disse, por exemplo, que da ponta de Sagres partiram as caravelas que realizaram o contacto com os povos e continentes. E relativamente próximo da ponta de Sagres, terminaram as relações injustas no continente africano, que enegreceram esse brilhante feito dos navegadores portugueses. Aqui, as pretensões dos colonialistas ficam enterradas definitivamente. Creio ter citado um excerto do discurso apresentado pelo Dr. António Agostinho Neto nessa cimeira do Alvor. Será este aspecto em que ele se refere ao enterrar definitivamente o colonialismo que o professor ressalta como o aspecto fundacional da Angola a partir deste discurso do presidente Neto? Absolutamente, absolutamente. Porque há outros excertos desse discurso em que o líder do MPLA na altura e depois nosso primeiro presidente da República enfatizou que essa reunião tinha extinguido definitivamente o colonialismo em Angola. Uhum. Outros excertos do mesmo discurso. E para além disso, também o facto que não é simbólico, mas é material, é objetivo, que a partir dessa altura ter sido constituído um governo, que se chamou Governo de Transição, que na prática foi uma espécie de governo de passagem de pastas entre a soberania portuguesa e a assunção plena por Angola da sua soberania. Portanto, esse período de transição ficou também estabelecido no Acordo do Alvor, que duraria, como veio a durar mesmo, até o dia 11 de novembro de 1975. Isto quer dizer 9 meses depois. E essa data do 11 de novembro foi a data estabelecida no acordo para que ocorresse todas as manifestações políticas, todas as solenidades de proclamação da República e da assunção da plena soberania, digamos, do nosso país no concerto das nações e internacionalmente. Professor, quais foram os desafios enfrentados durante a implementação dos acordos de Alvor?
Esta pergunta é importante porque obriga a que se refira que a atmosfera que predominou no decurso da Cimeira do Alvor entre as organizações políticas angolanas, as três, foi uma atmosfera de bastante convergência, bastante harmonização, de unidade. E todas as declarações que foram sendo feitas pelos líderes das organizações, das três organizações, depunham justamente a favor desta atmosfera de relacionamento entre os líderes e entre as organizações, entre os integrantes, as delegações das três organizações. Quero dizer que havia uma vontade assumida por todos de unidade nacional. E 50 anos depois, seria talvez mister fazermos apelo a que esse espírito de unidade que permitiu a que a nossa soberania fosse resgatada nessas negociações da Cimeira de Alvor, esse espírito de unidade que seja cada vez mais, nos contextos mais difíceis, de meio século depois da existência do nosso país, que esse espírito seja resgatado, seja solidificado, seja aproveitado. Que quando Angola não era independente, as três organizações juntaram-se para, por uma só voz, exigirem de Portugal, nos termos em que estamos a descrever, a independência do nosso país. E, subsequentemente, foi sendo reafirmado que toda a conflitualidade que existia antes da realização do Acordo do Alvor, que estava enterrada, conflitualidade interna entre nós, que também não tinha sido pouca. Razão pela qual, aliás, o santo profeta Simão Gonçalves Toro se tinha sentido mobilizado e encorajado para desanuviar esse estado de tensão que existia. Ora, mas é muito importante referir que esta Cimeira do Alvor primou por um exagero de confiança entre as capacidades, ou nas capacidades das partes envolvidas para manterem a paz em Angola. E um exagero por quê, professor? Porque a situação de Angola não dependia apenas das forças internas de Angola. A situação de Angola estava irremediavelmente também ligada ao contexto internacional. Designadamente, vivia-se na altura o contexto da competição entre os principais blocos que competiam entre si pelo domínio do mundo, que era a Guerra Fria, e depois existiam as forças que se degladiavam aqui na região onde Angola se localiza, que é a geopolítica muito particular que nós tínhamos aqui em Angola, traduzida particularmente pela existência de um Estado racista, que era a África do Sul, onde vigorava o apartheid, e esse Estado do apartheid ocupava a Namíbia, e esse Estado do apartheid tinha incentivado a que no Zimbábue os indivíduos de etnia branca declarassem uma independência unilateral com Ian Smith, com o Sr. Ian Smith, e esses três Estados, dirigidos uns por ocupação, outros por assunção da independência à margem da lei internacional, eram dirigidos por forças extremistas, por forças racistas, que se viam ameaçadas, essas forças, com a ascensão
das colônias portuguesas dessa região, a independência, e em particular de Angola. Portanto, era um ponto assente na geopolítica, na altura, que essas forças internacionais ou essas forças regionais haveriam de tomar partido de um quadro de conflitualidade interna que depois se traduzisse numa fragilização da unidade nacional de Angola e a partir da qual pudessem fazer valer os seus interesses. No fundo, o que aconteceu subsequentemente à Cimeira do Alvor foi que o governo de transição que foi constituído na sequência da Cimeira do Alvor, vigorou apenas até princípios de junho do mesmo ano, quer dizer, 6 meses, e depois de junho o governo dissolveu-se maioritariamente, parcialmente, tendo ficado apenas em Luanda os integrantes desse governo da parte portuguesa e os integrantes desse governo da parte de uma das organizações independentistas, no caso o MPLA. Portanto, e foi na sequência disso que o governo português também revogou parcialmente o Acordo do Alvor. Portanto, em julho, o governo português revogou o Acordo do Alvor, parcialmente, não o revogou totalmente. Revogou parcialmente porque deixou de vigorar o governo de transição, porque já não era possível voltar a reativá-lo, mas mantiveram-se perenes os preceitos que determinavam a independência de Angola no dia 11 de novembro de 1975, assim como as responsabilidades da parte portuguesa nesse processo de transição até a proclamação da República. Interessa também dizer aos nossos ouvintes quais são os nomes que pontificavam nessa altura na liderança deste governo de transição, quer da parte portuguesa, quer da parte de Angola. Da parte portuguesa, existiram várias entidades máximas que representavam o presidente português cá em Angola, e a designação oficial era de Alto Comissário Português em Angola, era a designação oficial. Antes da assinatura do protocolo, do acordo de Alvor, a figura mais proeminente da parte portuguesa, que desempenhou as funções de representante da soberania portuguesa, foi o almirante Rosa Coutinho. E depois foram sucessivamente dois outros. Depois da assinatura do acordo do Alvor, foi um general, piloto aviador, Antônio Cardoso, qualquer coisa assim. Exato. E depois, no fim, esse que, pela complexidade que viu na realização da sua tarefa, exato, acabou praticamente por renunciar ao exercício desta função e foi então substituído por um outro almirante, que também tinha a designação de apelido de Cardoso, e que este foi o último representante de Portugal em Angola, que arriou a bandeira portuguesa na tarde do dia 10 de novembro de 1975 e embarcou na ilha de Luanda num navio que o levou em companhia com centenas de efetivos dos militares portugueses que ainda estavam cá em Angola para Portugal, na tarde do dia 10 de novembro, para que nos primeiros minutos do dia 11 de novembro, isto é, depois da meia-noite, a independência tivesse sido proclamada em Luanda pelo líder do MPLA, o Dr. Antônio Agostinho Neto,
que, subsequentemente, no dia seguinte, foi investido nas funções de primeiro presidente da nossa República. Sim, abordamos a parte portuguesa, que Exato. felizmente o seu último ato, enquanto enquanto teve o almirante Rosa Coutinho à frente deste alto comissariado, foi o reconhecimento da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, no dia 24 de setembro de 1974. Né? Foi dos últimos atos De facto, da era a administração vigência, colonialista. Né? sim, era a vigência do seu governo Exatamente. em Angola. Era o almirante Rosa Rosa Coutinho. Coutinho. Exato. Então, E também depois participou, pela parte portuguesa, da Cimeira do do Alvor. Alvor. Assim, Depois tivemos da parte dos angolanos, dentro do governo de transição, poderes sim, a repartidos, estrutura não é? do governo de transição era constituída por um colégio presidencial que se pensou que deveria ter sido talvez constituído apenas por uma espécie de um primeiro-ministro que dirigisse o governo de transição, mas as três organizações políticas não renunciaram à possibilidade, à oportunidade de também cada uma delas indicar alguém que realizasse essas funções de chefiar o governo de transição. Então a solução que se encontrou foi de encontrar-se um dirigente desse governo que exercia essa função de uma forma rotativa e mensal. E assim, tendo sido três organizações, então foram indicados três cidadãos angolanos que constituíram o triunvirato que se designou por Colégio Presidencial. E esse Colégio Presidencial do Governo de Transição era constituído por parte da FNLA pelo político dessa organização, Johnny Pinocchio Eduardo, e pela parte do MPLA, pelo nacionalista, ainda em vida, que ainda nos dá o prazer de partilhar connosco o mundo real, físico, visível, que é o Sr. Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, e pela parte da UNITA, o Sr. José Ndelo. Esses constituíram o colégio presidencial. Cada um deles tinha a incumbência de exercer as funções de uma espécie de primeiro-ministro, digamos, desse governo, mas numa base rotativa e mensal. Depois, os outros pelouros ministeriais eram partilhados paritariamente entre os três movimentos de libertação e Portugal. Eram três ministros para cada parte, o que significa que constituíram no máximo cerca de 12 ministros, eram um pouco mais. Depois, o governo ainda era constituído por um secretário de Estado, que também se distribuíam paritariamente nos pelouros que eram ocupados pelos outros representantes, digamos, do. Foi uma engenharia que se encontrou no sentido de refletir nesse governo representantes das quatro sensibilidades, as três sensibilidades angolanas e a única sensibilidade inglesa. Isto foi o resultado deste governo, conforme eu disse, vigorou apenas até princípios de junho de 1975 e, por força da suspensão do Acordo do Alvor, em julho desse mesmo ano, foi uma suspensão parcial. Esse acordo manteve-se vigente até a altura da proclamação da nossa República, mas conforme também disse anteriormente, na realidade, durante esses 9 meses, não havia mais a autoridade colonial no nosso país, uma vez que o sistema colonial havia sido extinto, desbaratado e eliminado com o Acordo de Alvor. Então estamos a conversa com o professor
catedrático Dr. Carlos Mariano Manuel. Estamos a falar dos 50 anos dos Acordos de Alvor e a sua relevância para Angola e também do papel medianeiro do professor Simão Marcelo Stocco neste período em concreto. Professor, pergunto agora, que relevância teve o acordo de Alvor para as outras, para as antigas colónias? Tiveram alguma influência nos acordos? Deve ter sido o regozijo que as outras antigas colônias portuguesas tiveram com a decisão final de Angola ascender a independência, porque Angola foi o último território colonizado por portugueses que ascendeu à independência. Uma vez que a Guiné-Bissau já havia proclamado a independência ainda enquanto figurava a luta armada de libertação da Guiné-Bissau. E Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe já haviam levado a cabo os processos judiciais para a extensão dos respectivos territórios da independência antes da realização das negociações que conduziram à independência da Angola. Portanto, Angola foi o último território em África que negociou com Portugal o processo no calendário da ascensão do nosso país à independência. Mas estes acordos vieram impactar as futuras relações entre Angola e Portugal? Sim, absolutamente. Aliás, faz parte dos 60 artigos. O acordo de Alvor é constituído por 60 artigos. E há alusões relacionadas com o espírito de abertura que o governo de Angola teria para com o povo português. A cooperação seria desejável em muitos domínios, tendo sido especialmente enfatizado no domínio cultural, no domínio científico, no domínio económico, entre Angola e Portugal, obviamente, e no quadro de países soberanos, mas com história comum, os países africanos de língua oficial portuguesa, que hoje constituem os PALOPs, encontraram formas bilaterais, multilaterais, de construir as suas relações de cooperação que perduram até hoje. Professor, quero convidar agora a refletir e olhar para o legado destes acordos. Qual é a importância para a história contemporânea da Angola? O primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar é este acordo faz-nos recordar que nós angolanos temos o potencial de nos unirmos perante desafios que se abatem sobre todos nós. Nessa altura era a questão da independência que nós tínhamos que obter, conquistar da potência colonial. Não obstante isso ter feito parte do programa político das autoridades que tinham saído da Revolução Triunfante em Portugal, a qual já havia diferença. Mas se tivesse havido dissonância entre as forças que integravam, que representavam, nos representavam naquela altura, obviamente que a história do nosso país hoje não teria sido a mesma. Imagina se uma das três partes, por exemplo, insistisse em não participar da Cimeira do Alvor, quisesse trazer para si a reclamação, por exemplo, de controlar uma parte da Angola. Isso teria sido muito difícil. Mas as três partes foram unânimes em considerar Angola como um todo. Inclusivamente, o primeiro artigo desse acordo faz referência a Angola ser mantida nas fronteiras em que esse território, antigamente colonizado por Portugal, mantinha na altura da realização desta cimeira em 1910. E este aspecto é muito importante, porque a história da Constituição
do nosso país, que já está suficientemente disposto num tratado de história da Angola, ao qual já fez alusão, poderia ter dado aso a que ocorressem reivindicações do nosso Estado manter a configuração que tem agora. Porque basta fazer uma visita, basta revisitar como o nosso território, que hoje se chama Angola, foi sendo sucessivamente conformado em função, naturalmente, das potências coloniais que dominaram o nosso continente e, em particular, essa parte. Portanto, isto tudo só foi possível construir graças à harmonia que residiu no espírito dos líderes das organizações que se bateram pela nossa independência. Ora, este mesmo espírito também é convocado para os desafios aos quais estamos expostos agora, que são os desafios do desenvolvimento, os desafios de combate a todos os malefícios que existem no nosso país, como um país soberano e com o qual nós pretendemos levar o máximo da felicidade de cada um dos cidadãos que pertence a esse nosso país. Quer dizer que o espírito do Acordo de Alvor, que consistiu na unidade de todos ou dos três representantes do povo angolano, é de novo convocado. E, sobretudo, num quadro agora da realidade do nosso país, dominada essa realidade por partes que compõem um dos órgãos da sua representação, que é a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é constituída por partes. E essas partes digladiam-se entre si, novas ideias, etc., nos seus programas políticos. Mas este processo de gladiar-se politicamente dizia a todos os títulos, deve ser dominado pelo espírito de unidade que pode ser mantido para que a independência fosse conquistada no domínio português. Professor, para terminar, quero perguntar o seguinte: que lições podem ser aprendidas com os acordos de Alvor, se olharmos para o futuro dos processos de paz e acho que está Angola empenhado em alcançar a paz, sobretudo na República Democrática do Congo, e como estamos africanos nessa altura, em estabilidade, presente angolano, dentro de mais algum tempo será o timoneiro da OA, da União Africana, a OA. E se olharmos para uma realidade concreta, portanto, estamos a ver o mesmo fenómeno que vivemos em 1974, 75, no dia da proclamação da independência, e o professor recordou este momento particular quando, na abertura do ano acadêmico do ISPT, trouxe o tema Corrida Internacional aos Tesouros de África e sua semelhança com o que ocorreu no nosso país na altura da proclamação da nossa República. Estou muito grato pelo facto de me ter feito recordar as sessões que eu apresentei em público por altura do início do ano acadêmico nesta aula magna da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Critério, e continuo a reafirmar que o espírito de unidade que predominou, que permitiu o alcance do direito do nosso país a ceder a independência na interação com o poder colonial que é estrangeiro. Esse poder, esse espírito de unidade, deve convocar-nos a todos os angolanos a que saibamos discutir de forma acalorada, de forma
às vezes vociferante, sobre as nossas perspectivas, de ver como o nosso país se deve desenvolver, mas até o limite em que a nossa unidade vai distribuir. Já temos um grande resultado em que, depois de décadas de um conflito fratricida, em que cada família ficou definitivamente marcada, foi uma grande conquista que nós tivemos e que hoje se pode circular pelo país, qualquer hora do dia, sem termos grandes receios de ocorrer atos de violência, independentemente de nós. Isso também é uma grande conquista que nós conseguimos todos nós a todos. Ninguém, nenhuma paga merece isso. Conseguimos todos nós. Agora estamos submetidos a outros desafios em que a semelhança da Guerra Fria que existia em 1960 voltamos a assistir uma competição a nível global por zonas de influência de nações que têm influência global. E essa competição é às vezes defendida por essas nações ao serviço dos seus interesses, promovendo conflitos, porque nós em África não fabricamos armas. Ou pelo menos na África subsaariana, com exceção da África do Sul, nós não fabricamos armas. Portanto, potencialmente não teríamos grande capacidade para nos agredirmos uns aos outros com as armas mais sofisticadas que existem. Essas armas provêm de outras coordenadas geográficas do nosso globo e elas são fornecidas, como sempre foram sendo fornecidas no passado, com um interesse velado no quadro da influência de outras nações mais poderosas para garantirem os seus interesses ou a satisfação dos seus interesses. Creio que cabe a nós, africanos, embora isso possa parecer talvez um pouco idílico, mas cabe a nós, africanos, a tirarmos essas lições do passado. Foi possível vergarmos as forças coloniais portuguesas pelo facto de nós nos termos organizado de forma unitária, se assim se pode dizer, embora respeitando as distinções das partes envolvidas, mas com uma mensagem única para reclamar e conseguimos adquirir o que de mais valioso nós pretendíamos adquirir na altura, que era a independência. Hoje conseguimos adquirir a paz. Temos problemas de instabilidade social decorrente do subdesenvolvimento a que uma significativa parte da nossa população ainda está submetida. Mas esses são desafios. São desafios a que todos devemos fazer face para que não ocorram situações de cólera, como está agora a ocorrer em algumas províncias do nosso país, por falta de fornecimento de água potável. E a falta de fornecimento de água potável tem a ver com a falta de investimentos suficientes para fazer chegar este bem à população. Isso lhe preocupa 50 anos depois da independência, 50 anos depois do alvoroço? Os desafios não concebo os desafios como preocupantes. Concebo os desafios como parte integrante da existência do ser humano ou dos países. De qualquer coisa que tem funcionamento tem desafios. Não existe nenhum organismo que tenha funcionamento que não tenha desafios. Então, a minha forma de encará-los, os desafios, não é enfatizar a preocupação, mas é antes, pelo contrário,
em enfatizar os métodos para equacioná-los, para resolvê-los. Porque imagino que se nós tivéssemos a possibilidade de suprir a água em quantidades suficientes para todos nós em Angola e eletricidade, nem por isso deixaria de haver desafios. Portanto, o desafio é um fator que é inerente à existência. A própria vida do ser humano não existe sem desafios. Mesmo se cada um de nós pretendesse e conseguisse agora ter muito dinheiro, nem por isso estaria isento de desafios. Então, permita-me que não envolva os desafios no invólucro de preocupações, mas os envolva, os desafios, no invólucro de fatores contra os quais temos que nos esforçar para os vencermos, da mesma forma como no Acordo do Alvor vencemos uma grande contrariedade, que era a nossa soberania, que estava nas mãos de uma nação estrangeira. Sr. Presidente, para terminar mesmo, uma palavra para aqueles que são os seus colaboradores aqui no SPT, uma palavra para aqueles que são os seus admiradores ao nível da sociedade e, sobretudo, uma palavra para os nossos políticos. Para os meus colegas aqui no Instituto Superior Politécnico de Coimbra, tenho que lhes agradecer pelo facto de forma muito cortês e pelo cumprimento das atividades que temos delineado em coletivo, me terem mostrado sinais de alento nessa tarefa que tem de tudo menos ser fácil. Portanto, por si só, conduzir essa instituição ao serviço de Sua Santidade, o Bispo D. Afonso Nunes, Pai e Mãe Amona, líder espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo e digno patrono dessa instituição. Portanto, como pode imaginar, não é fácil, é mais outro desafio. Mas ao invés de estar preocupado com este desafio, procuro, na medida das minhas humildes capacidades, possibilidades, enfrentar os desafios e ir equacionando os desafios. Em relação ao público em geral que eventualmente tiver interesse de seguir essa entrevista, informo que esta matéria, de forma muito mais minuciosa e de forma muito melhor organizada, constará do 4º volume da coleção do Tratado de História de Angola, que se adicionará aos 3 que já estão publicados e têm seguido o seu caminho ao nível nacional, ao nível internacional, ao ponto de em alguns países estrangeiros ter-se constituído num sucesso comercial das instituições que se encarregam para a sua distribuição. Portanto, isso consta do 4º volume de forma muito mais minuciosa e organizada do que uma entrevista verbal naturalmente permite. Em relação aos políticos do meu país, pois eu não tenho razões para me envergonhar de nenhum deles, absolutamente nenhuma razão. Contudo, como cidadão comum e interessado na ciência, não apenas nas ciências médicas, de que sou o cultor principal, mas também nas ciências históricas, dentro das ciências sociais, pois convido, sugiro que revisitem sempre a história do nosso país, não numa perspectiva especulativa, mas numa perspectiva científica, ordenada, cientificamente estruturada
e se inspirem dos momentos, e são muitos, positivos da nossa história, em que a unidade nacional foi determinante para a conquista de grandes vitórias para toda a nação, para que também possamos deles nos inspirar para alcançarmos vitórias nos desafios a que estamos submetidos na atualidade. São os desafios do desenvolvimento, os desafios da estabilidade da sociedade, os desafios de levar a alimentação necessária a cada família angolana, de levar a instrução necessária a todas as crianças, de levar a formação profissional a todos os jovens, de levar a formação técnico-científica aos que a merecerem, em função do seu comprometimento com o saber, de levar a saúde para todos os cidadãos, de levar o desenvolvimento de todas as comunidades do nosso país, de levar o nosso país que não haja corruptos que tirem proveito das suas funções de servidores do Estado, de servidores públicos, de levar as igrejas cristãs, os valores da cristandade a serem adotados na nossa sociedade, porque fazem parte da tradição da nossa sociedade, não são outras confissões religiosas, mas é a cristandade. No fim, de levar este país para um caminho pelo qual os nossos antepassados, alguns dos quais foram trucidados pelas forças estrangeiras e por forças desavindas, mesmo dentro do nosso país, sofreram bastante. Isto é a felicidade da nação. Muito obrigado. Estivemos à fala com o professor catedrático Carlos Mariano Manuel, presidente do ISPT. Com ele estivemos a falar sobre os 50 anos dos acordos de Alvor e também do papel medianeiro do santo profeta Simão Gonçalves Toco. Fiquem todos bem. Até a próxima, se Deus assim permitir.